Resolução comentada PET de Química terceiro ano. Resolução comentada da semana 2, volume 3 do PET, pessoal. Temos aí atividades relativo a aldeído e cetona, que é o conteúdo desta semana 2. Vamos lá? Nós temos 5 atividades para resolver e, de certa forma, muito trabalho com relação à construção das estruturas que são solicitadas em cada uma das atividades. Então, trabalhando na atividade 1. A atividade 1 pede para que olhemos para baixo, onde nós temos duas sínteses orgânicas, que são reações de compostos orgânicos. Necessariamente pede para circularmos e dar nomes às funções orgânicas oxigenadas que se encontram presentes. Pois bem, vou aproveitar nesta atividade e informar outras funções que já foram trabalhadas que não são oxigenadas, ok? Uma forma também da gente trabalhar revisão de conteúdo. Pois bem, vamos numerar aqui a primeira síntese, separando-a da segunda síntese, beleza? Agora, pessoal, eu vou circular parte das estruturas que possuem possivelmente uma função orgânica, oxigenada ou não. Pois bem, nessa primeira estrutura nós temos aqui uma sequência de átomos de carbono e ligados a átomos de hidrogênio. Porém, esse trechinho aqui tem um diferencial nesse tipo de composto. Carbono e hidrogênio formam a classe dos hidrocarbonetos. E como nós temos hidrocarboneto de ligação dupla, podemos lembrar da função alceno, beleza? Mas aqui nós não temos função orgânica oxigenada. Pois bem, a setinha indica que a reação ocorre para a direita, sendo formado dois produtos diferentes. Vamos olhar para cada um deles. Detalhe, nós temos aqui um C≡O simples H. Esse trecho, conforme já estudado diante do conteúdo, representa uma função orgânica oxigenada. Olhando para o segundo produto, temos também um C≡O simples hidrogênio. Portanto, a mesma função oxigenada. Detalhe, essa função orgânica oxigenada aqui, de acordo com o conteúdo que estamos trabalhando, é para lembrar a função orgânica aldeído. Beleza, pessoal? Então, estamos circulando e dando nome às funções. Pois bem, na segunda parte, nós temos aqui CH3, CH2, C≡O ligado a cloro. Pois bem, esse trecho de C≡O remete à ideia de que você tem uma função orgânica. Essa função orgânica, que já foi descrita no conteúdo, ela tem essa estrutura aqui. Ela está ligada a um conjunto de átomos de carbono do lado esquerdo e um elemento do lado direito. Essa parte se refere à função orgânica denominada de cetona. Pois bem, esse outro, que é um segundo reagente da segunda síntese, lembra um composto de hidrocarbonetos, que nesse caso tem uma estrutura hexagonal, alternando ligações simples e ligação dupla. É uma característica do composto chamado benzeno. Beleza? O produto originado tem esse benzeno, está ligado a um C≡O que acompanha CH2 e CH3. O C≡O, pessoal, é a função orgânica cetona. Beleza? Bem, resolvido então a atividade 1, passamos agora para a atividade 2. Nessa atividade 2, pede para que a gente monte as fórmulas estruturais de 2 aldeídos e de 3 cetonas. Pois bem,
Vamos separar então aqui o espaço de resolução em aldeído N igual a 2 e cetonas N igual a 3. Bom, esse espaço de separação é para designar onde nós vamos montar cada estrutura. São 2 estruturas de aldeído e 3 estruturas de cetona. Qual a fórmula molecular que vamos usar? Esta. Então verifique. Nós precisamos ter na estrutura do aldeído, na estrutura de cetona, esse número de átomos de carbono e esse número de átomos de hidrogênio. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. A primeira estrutura, vamos colocar 6 átomos de carbono em linha reta. Detalhe, precisamos colocar a função orgânica aldeído. A função orgânica aldeído tem uma característica. Ela se encontra no final da estrutura, enquanto que a cetona se encontra no meio. No final da estrutura, para aldeído, nós teremos dupla O, simples, hidrogênio. E os demais? Bom, os demais partes nós temos que preencher conforme o tipo de ligação. Inicialmente colocaremos somente ligações simples, verificando a necessidade de você adicionar ligações ao redor de carbonos, preenchendo com hidrogênio. Para ter certeza que estamos montando corretamente, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora sim, adicionamos os hidrogênios para cada ponto de ligação. Pois bem, nesta montagem temos o primeiro aldeído. Beleza, pessoal? Agora um detalhe. Podemos, de certa forma, considerar que nessa montagem podemos inverter a posição do aldeído. Ele se encontra aqui do lado direito, nós poderíamos colocar do lado esquerdo. Porém, nós precisamos ter a noção que mesmo invertendo essa estrutura, ele terá basicamente a mesma montagem. Podemos então pedir que monte uma estrutura de aldeído com cadeia ramificada. Como que nós vamos fazer? 1, 2, 3, 4, 5. Adicionamos, por exemplo, um carbono aqui abaixo. Lembrando, podemos ter aldeído na extremidade, ligações simples, ligação simples. Agora, eu posiciono as ligações de hidrogênio nos pontos necessários da cadeia carbônica e verifico se tem a quantidade necessária. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, beleza. Agora, adicionamos os hidrogênios nos pontos corretos. Então, nós teremos a estrutura de 2 aldeídos. Beleza, pessoal? Então, agora, vamos separar aqui para ter o lado representante das cetonas. Pois bem, cetonas, vamos lembrar, é uma parte da estrutura que se encontra no meio da cadeia. Portanto, devemos tomar um pouco de cuidado. Detalhe, vamos colocar aqui uma sequência, tá, de 6 átomos de carbono, conforme solicitado. E para cetona, nós precisamos ter C dupla O no meio da cadeia, estando eles separados entre carbonos. Então, nessa estrutura, eu poderia até ter montado dessa maneira aqui. Irá constituir nossa segunda opção. A dupla O poderia ter aparecido aqui. Nós temos ligações simples
nesse ponto. Então eu tenho aqui duas cetonas diferentes, por posição, né? Aqui, posição carbono 2 e aqui, posição do carbono 3. Agora, pessoal, precisamos adicionar os hidrogênios para ter certeza que teremos a quantidade necessária, que são 12 hidrogênios distribuídos, certo? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Beleza? Primeira cetona. Na parte de baixo, acredito que teremos a mesma quantidade. Então, finalizando. E ao contar, 12 átomos de hidrogênio também. Bom, agora eu tenho que pensar que se eu mudar a posição, por exemplo, né, da dupla oxigênio para o outro lado, dando continuidade à cadeia, eu vou ter o mesmo composto. Correto? Eu não posso colocar a dupla com oxigênio no começo, seja do lado esquerdo, seja do lado direito. Então eu faço a proposta. Podemos ter uma cetona ramificada. Então veja bem, 1 carbono, 2, 3, 4, 5. Podemos propor uma ramificação em qualquer ponto. Mas lembrando, uma dupla oxigênio com carbono que esteja entre carbonos. Então colocamos aqui as ligações para formar a cadeia carbônica e verificamos que é possível ter 12 átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho 3, com mais 2, mais 1, 6, 3 e 3, 6. 6 mais 6, 12. Correto? Então, fechamos a estrutura desse composto. Assim, teremos a terceira forma de cetona. Beleza, pessoal? Então, resolvemos agora a atividade 2. Partindo para a atividade 3. Na atividade 3, nós temos aí 4 estruturas para serem montadas, determinando sua fórmula molecular e a fórmula estrutural. Tomem cuidado. Fórmula molecular e estrutural. Então, para cada alternativa tem duas respostas. Letra A. 2-metil prop-an-al. Então, eu estou fazendo a separação considerando, tá, a estrutura do composto. Eu vou começar pela cadeia carbônica principal. Eu tenho que ter uma cadeia carbônica com 3 carbonos. A ligação tem que ser simples. E o termo al é para aldeído. Então, na extremidade, eu preciso ter dupla oxigênio com simples ligação de hidrogênio. Beleza? Então, veja bem. Agora, eu tenho que encontrar a posição que eu vou dar para o radical metil. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Pois bem, então nesse ponto, carbono 2, eu vou colocar um radical metil. Agora, preenchemos as demais ligações com hidrogênio. E assim se forma o composto. Qual a fórmula molecular? A fórmula molecular do composto é número de átomos de carbono, número de átomos de hidrogênio, número de átomos de oxigênio. Eu tenho 3 átomos de carbono, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio apenas. Beleza? Então agora realizamos a letra B, seguindo as mesmas regras, verificando qual é a função. Tomem cuidado. Na letra B tem a terminação ona. É para cetona. Então vamos fazer o seguinte. Aqui do lado eu vou colocar aldeído. E depois, nesse daqui, mesmo adicionando, eu vou colocar cetona aqui no final. Ok? Então, para montar a estrutura,
2,3 dimetil pente. Pente, cadeia principal. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 2 ona. Ou seja, no carbono 2. Vou escolher o carbono 2 do lado esquerdo. Eu preciso ter cetona. Beleza, pessoal? Fechou o composto? Não. Eu tenho que olhar um pouco mais à esquerda do nome, que eu tenho no carbono 2, né? E no carbono 3. Olha que situação. Seria possível montar essa estrutura considerando que no carbono 2 e no carbono 2 também eu tenho que ter acetona e um radical? Provavelmente não. Tá certo? Então tem que tomar cuidado com esses exercícios, que muitas das vezes ele vai trazer alguma coisa de forma errada. Porque cetona é C-O. O radical metil vai exigir mais uma ligação, que seria aqui, ó. E quando você finaliza e não olha, o que eu tenho de número de ligações no carbono? 5. Então esse exercício, por via das dúvidas, ele está incorreto, né? A letra B. Eu vou dar uma sugestão. Vamos considerar que tenha somente no carbono 3, pessoal. Vamos tirar o 2 de cena. Tá certo? Então apenas no carbono 3. Radical metil. Agora posiciono as ligações para cada um e verifico. Olha só, esse daqui agora está certo. 4 ligações. Os demais precisam de um número de ligações de hidrogênio. Então, eu finalizo o composto e verifico qual a sua fórmula molecular. Lembrando, fórmula molecular contendo 5 carbonos. Quantos hidrogênios? Opa, perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Certo? 6 carbonos. Quantos hidrogênios? 3, com mais 3, 6, com mais 3, 9, 10, 12. Beleza? E o que eu tenho também? Um átomo de oxigênio. Para ficar certinho, eu vou colocar aqui que ele é uma cetona. Ok? Agora, vamos fazer a letra C. A letra C é mais fácil em relação aos demais. Tá? A letra C que nós temos aqui é o composto chamado de butanal. O termo but, 4 carbonos. O termo an, ligações simples. O termo al, aldeído. E agora eu faço a montagem do composto assim. Então, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Adiciono hidrogênio nas outras ligações. Certo? Então, o que eu tenho que determinar? Fórmula molecular do composto. 1, 2, 3, 4. C4. H. Bom. Vou finalizar aqui. H. Eu tenho que contar a quantidade. Eu tenho 3, 6, 8. Oxigênio 1. Certo? Qual a função orgânica? Aldeído. Pois bem, agora eu tenho a letra D. A letra D eu tenho 4-metil pente 3-en-al. Novamente é um aldeído, tá? Mas vamos tomar um pouquinho de cuidado na construção. Na construção, nós temos uma série de características aí. Eu vou colocar um pouquinho mais abaixo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Pente. Na posição 3, eu tenho uma ligação dupla. Então eu vou numerar aqui o carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Eu tenho que ter uma ligação dupla. Certo? E no final, eu preciso ter o que representa aldeído.
e as demais ligações são simples. Detalhe, no carbono 4, professor, mas por onde que eu vou numerar? Porque na hora que o senhor fez, o senhor começou da esquerda para a direita, mas a numeração parte da função orgânica. Tá? Então veja bem que eu tenho uma correção aqui. É melhor eu fazer a correção agora do que admitir somente depois que eu estava errado nessa estrutura. Certo? Então, 1, 2, 3. No carbono 3 que eu tenho ligação dupla. Iniciando a partir do carbono 3. Pois bem, agora finalizando, caminhando para a finalização. Carbono 4, eu tenho que colocar um radical metil. E nas demais partes, eu tenho aqui hidrogênio. Beleza? Então assim eu finalizo o composto. Para destacar qual a sua fórmula molecular, 1, 2, 3, 4, 5, 6, C6, H, 3, 6, 7, 8, 9, 10, com átomo de oxigênio. Ok? Então, esse último, para fechar, também é um aldeído. Muito bem. Agora, atividade de número 4. Atividade número 4 é um exercício que fez parte do vestibular da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que chamava-se antigamente de Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. O que ele diz? Um bom uísque se conhece no dia seguinte. Essa tequila você pode beber sem medo do dia seguinte. Essas frases, comuns em propagandas de bebidas alcoólicas, refere-se à dor de cabeça que algumas bebidas causam, efeito colateral. O principal responsável por ela é a chamada substância etanol. Então vamos lá. Etanol. Assinale a alternativa que apresenta função e fórmula estrutural dessa substância. Eu tenho que usar regras de nomenclatura para montar o composto e saber qual a função também. O termo et é para 2 carbonos. O termo an, ligações simples. Então o composto tem que ter a função que representa a terminação al. Eu tenho que fazer uma correção, porque al se refere ao aldeído. E aldeído tem ligação dupla. Tem ligação dupla com oxigênio, acompanhada de uma simples com hidrogênio. As demais partes são simples com hidrogênio. Beleza? Então, vou mudar aqui a cor só para circular. Esse trecho é uma representação para aldeído. E eu preciso verificar nas respostas que eu não tenho essa fórmula estrutural aqui. Eu tenho que achar uma fórmula estrutural semelhante, que é a fórmula condensada. Eu não demonstro as ligações de hidrogênio com carbono, mas demonstro a ligação de carbono com carbono. Então eu tenho o HO. Então é essa estrutura aqui com a função aldeído. Beleza? Então, fazendo leitura das alternativas, tetraído. Certo, pessoal? Regras de nomenclatura, estrutura e função. Atividade 5. Nessa atividade 5, nós temos um exercício da FATEC que fala o seguinte. Na indústria de alimentos, sua aplicação mais importante relaciona-se à extração de óleos e gorduras de semente, como soja, amendoim e girassol. A temperatura ambiente é um líquido que tem odor agradável. É muito utilizado como solvente em tintas, vernizes e esmaltes. Trata-se de uma cetona mais simples. Então vamos lá. Cetona mais simples possível. Então quer dizer que não é uma cetona com grande cadeia carbônica. Uma cadeia carbônica mais resumida possível. O nome oficial, nome
e a fórmula molecular dessa substância. Quem? A cetona mais simples possível. Bom, vamos fazer o seguinte. O que é uma cetona? Aquele trecho de uma estrutura representado por um C dupla O, ligação de um lado direito e ligação do lado esquerdo. Aqui do lado esquerdo eu tenho que ter uma ramificação composta de elementos, que no caso pode ser carbono. Então eu vou substituir cada R e R', tá, por um átomo de carbono. Ligação, ligação, carbono, carbono. Está completo o meu composto? Ainda não, porque eu preciso adicionar os hidrogênios, que vão representar tal composto. Então eu vejo que eu acabei de montar uma cetona que é a mais simples de todas. Para dar nome a ela, o que eu tenho que olhar? Cadeia carbônica principal. Cadeia carbônica principal tem 3 carbonos. Então é um pró. Ligação simples. PAN. Finalização para aldeído propanal. Beleza? Então vou observar que eu tenho apenas uma alternativa com a sigla, com o nome, propanal. A sigla que eu queria dizer se refere à fórmula molecular. Eu tenho 3 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, o que acaba de confirmar que é a minha letra D. Beleza, pessoal? As atividades dessa semana sobre aldeído e cetona se encontram resolvidas. Então, espero vocês para a próxima aula da semana 3. Até lá, pessoal!